Well, Olá, meu nome é Lupe Oaklick, eu sou artista cênico e cineasta e podcaster, é claro, porque eu tô aqui, né, cumprindo com essa função. E esse é o primeiro episódio, sim, é o primeiro, não é o segundo, nem o terceiro, é o primeiro, porque o último era um piloto. Então, assim, sejam bem-vindos ao podcast Coisas que Eu Sou. E roda a vinheta, vai. Tira uma foto disso. Olha, com a grandíssima audiência de BBB 26 no começo desse ano, já com quase 2 meses de programa, acho que tá por aí, né? 4 expulsões, desistências por pressão e saúde, alguns eliminados, Casa de Vidro e todas as dinâmicas malucas e, claro, a maravilhosa dona do Olha ela! Dentro da casa mais vigiada do Brasil, eu precisava pegar esse gostinho do hype e falar do que todos estão falando, só que do meu jeitinho, né? Assim, o Big Brother, ele teve origem na Holanda, pelo dono da Endemol, inspirado na obra literária de 1984. E é por isso o título, assim, eu até criaria um episódio com um paralelo maior sobre os jogos vorazes, por exemplo, e o sadismo do público de reality show, e que com maior vínculo com vocês, ouvintes desse podcast maravilhoso, até o fim dessa edição eu possa fazer isso, assim, a edição no caso do Big Brother, né? Do Big Brother 26. Mas a própria obra, que infelizmente eu não li, tipo, 1984, ainda não parei para ler, não foi por falta de oportunidade, mas porque eu tenho muitos outros livros para ler na minha filinha de livros aqui em casa e que eu fui comprando também, porque eu vou me empolgando e eu não consigo mais terminar o que eu tenho na minha própria casa. Mas enfim, eu fiz uma pesquisa antes do episódio, eu já conheço a saga, eu vi várias questões que envolvem o 1984, porque, tipo, eu inclusive conheço a escrita do George Orwell, que é o escritor, porque ele também escreveu A Revolução dos Bichos, que é um livro que eu li, e que, assim, maravilhoso. É um livro que sobre bichinhos, uma fazendinha feliz, sabe? Muito lindo, fofinho. Não, não é. É sobre política, e o BBB é sobre o quê, gente? Falar sobre o BBB e o paralelo sociocultural e também dentro do âmbito audiovisual, sabe? É algo necessário, na minha opinião, aqui nesse podcast. Eu, de fato, tô abrindo os episódios e vou fazer isso sempre para que vocês saibam quem eu sou e o que eu faço e do porquê que eu tô falando da forma que eu falo, sobre as coisas que eu falar aqui no podcast. Mas eu sou, antes de um podcaster aqui novato, né? Novato mais ou menos, daqui uns episódios a gente conversa sobre eu não ser um novato dos podcasts, mas não vamos entrar nesse aqui agora. É, eu sou dessa área do audiovisual, né? Eu sou formado em produção audiovisual e, enfim, eu trabalho com cultura, com arte já tem 10 anos. Então, para mim, eu não consigo, apesar de já acompanhar reality show muito antes disso, muito antes de me formar ou trabalhar na área artística, eu não consigo não tirar esse paralelo entre essas duas coisas, sabe? Assim, o Big Brother, que é o reality show mais, né, tipo, bem pago no sentido não do prêmio, porque o prêmio é tipo assim, esse ano que de fato aumentou e tá valorizado, e ainda assim não chega nem perto do que poderia pagar as pessoas, porque é um reality show e é um programa e é um trabalho mesmo da emissora e das emissoras de TV aberta mais bem pagos no sentido promocional mesmo. Ele tem bilhões de. É bilhões ou bilhão, não sei, assim, eu não vou chutar para cima, mas eu sei que tem bilhão de investimento. E isso é muito dinheiro, sabe? É muito dinheiro. E tem por quê? Porque tem público, porque tem rendimento, porque tem retorno.
E esse retorno, de fato, é o engajamento que as pessoas que se envolvem dentro dos reality shows, as empresas, o público, as pessoas que consomem aquele produto, de fato, do audiovisual, entregam para a emissora. Então, assim, ele tem um peso de crítica que é necessária ser feita e ser olhada, apesar dos pesares e apesar de que as pessoas, inclusive eu, assim, no meu dia a dia, na minha vida, quando eu estou querendo parar para não pensar em tudo que envolve minha vida, meu trabalho e todas as questões que precisam muito mexer com o psicológico ou com o meu físico, e eu quero sentar e pensar em porra nenhuma, eu vou lá ver o pay-per-view, entendeu? Do Big Brother. Por quê? Porque vai ter alguém fazendo almoço. Vai ter alguém gritando pra Ana Paula, no caso, no atual momento, falando pra ela calar a boca. Ou vai ter a Ana Paula fazendo risadinhas e bicos, falando para as pessoas que elas devem explicação pra ela quando não devem. Mas é engraçado, é divertido porque ela o quê? Ela tem carisma. Ou vendo a Chayane tentando falar em espanhol, porque ela fala um pouquinho em espanhol, ela fala gratidão, gratidão. E, gente, eu que tô aqui trabalhando dentro da minha casa, decorando folhas e folhas de roteiro, sabe? Fazendo coisa aqui que daqui uns episódios vocês vão ver mais sobre coisas envolvendo bastidores e a vida artística independente de uma pessoa zero famosa. É, assim, é isso que eu preciso, sabe? É ver uma pessoa falando gratidão, é isso que eu quero. Mas não dá pra negar que apesar de ser isso que a gente busca vendo reality show, vendo Big Brother, vendo a Fazenda, vendo sei lá o quê, existe um fundo de crítica é, estrutural dentro do programa, que é colocar várias pessoas de situações financeiras completamente diferentes, que têm cores diferentes, que têm religiões diferentes, ou que não têm religiões, ou que têm situações de vida, de criação, que tiveram famílias estruturadas, ou que não tiveram famílias. Pessoas que viveram na rua, por exemplo, que acontece nessas edições assim mais recentes, de terem pessoas que já viveram em situação de rua. Pessoas que têm muito dinheiro, como a própria Ana Paula, e que não precisam necessariamente de muita de estar naquele programa para viver bem, para ter uma vida ok, sabe, para ter uma vida tranquila, mas que estão ali, que estão se dispondo a fazer, a se expor dentro daquele programa. E para mim, assim, é algo muito importante fazer essa crítica, porque também é fazer uma crítica a si próprio, sabe? Nós, como espectadores, né? E claro, se você tá aqui ouvindo esse episódio de uma pessoa aleatória falando sobre Big Brother e questões que envolvem isso, você deve assistir Big Brother, né? Porque se você não tá aqui, se você tá aqui para hatear alguém específico do programa, boa sorte, porque eu vou falar, eu vou ser uma pessoa não imparcial, porque eu não sou imparcial, porque eu não pago pau para ninguém desse programa, apesar de gostar da Ana Paula, por exemplo. Mas assim, eu tenho as minhas questões do porquê eu gosto, né? E porque eu assisto muita coisa, eu não fico vendo a edição pronta. Mas também eu entendo quem gosta de outros personagens do programa. Porque é um personagem, é um programa editado. E quem vê editado, inclusive, até nas redes sociais, vê segundos, vê momentos, vê cortes. E quem vê no pay-per-view também vê cortes. Porque para quem não sabe ou não compreende como que é feito um programa desse, gente, são não sei quantas câmeras, não mostra todas ao mesmo tempo. Não mostra todas as conversas o tempo todo. Não é mostrado tudo como eles dizem que é mostrado tudo. Não é, tem coisas que eles não mostram. Eles editam. E se eles cortam câmeras, eles cortam momentos, é para construir narrativas. E são narrativas construídas baseado no quê? No engajamento do público, mas também em como aquelas pessoas que estão lá dentro conseguem entregar algo cômico o bastante, algo assustador bastante, para ser mostrado de certa forma, com uma trilha sonora, com
com uma iluminação, com um corte. Se isso é bem ou não feito pelas pessoas do programa, já é uma outra questão. É uma avaliação técnica ou até de gosto pessoal de cada um que assiste o programa. Mas o que eu acho que é interessante falar e também trazer a minha visão, e não ser aquela, tipo assim, eu vou falar de Big Brother porque tá hypado, e sim, vou, porque eu tô fazendo um programa que eu espero que tenha público, mas eu não vou fazer só pra, tipo, eu vou defender um e depois fazer um grupinho e vou ficar toda semana falando dessa galera. Não, eu não vou fazer isso. Eu acho interessante pra mim construir essa narrativa de paralelos, porque aqui a gente está falando do paralelo social, que é o paralelo criado dentro da base de como foi feito o programa. O Big Brother é inspirado no 1984, que é um livro onde, de fato, existe o grande irmão, que é o Big Brother, né? Que é um personagem onde ele vigia e manipula a mentalidade e a forma que as pessoas reagem e vivem socialmente, convivendo umas com as outras, dentro de um domo, sendo manipulados por quem está de fora e controlados por regras e coisas que envolvem essa sobrevivência. Então é isso, são pessoas sobrevivendo a uma experiência feita por outras pessoas, uma experiência política de manipulação mental das pessoas, onde são feitos jogos e brincadeiras, que no caso do Big Brother, se fosse fazer um paralelo com jogos vorazes, por exemplo, o que eu ainda quero fazer, no caso tem mortes, né, nos jogos vorazes, mas aqui tem pessoas sendo eliminadas, por exemplo, que para eles, inclusive, os personagens barra convidados, participantes, inscritos ali do programa, são pessoas que, para eles falam, a pessoa eliminada é como se ela tivesse morrido, porque a gente não vê mais ela, a gente não tem noção de como que ela está vivendo, o que aconteceu, do porquê que ela saiu. E é o que a gente sabe, a gente aqui de fora, a gente é o grande irmão, nós somos os Big Brothers, os brothers e sisters que estão manipulando o Big Brother, a galera do programa. Não, não é. A gente está dando narrativa e construindo com as nossas opiniões e o que a gente vê editado dentro de um programa de televisão, onde sim, de fato, ali existe uma manipulação, porque é um programa de televisão. E entendam o que eu estou dizendo, que eu não estou criticando a Globo ou, inclusive, o Big Brother. Não, gente, o programa foi feito para isso. Ele existe para isso. Ele é entretenimento. Ninguém ali morre de verdade, ninguém ali, apesar de todos os comentários em mídias sociais, de cancelamento ou coisas assim, ninguém ali é cancelado a existência, sabe? A galera que se ferra fora do programa ou comete crimes, como já aconteceu várias vezes no programa, e são eliminados por isso, ou expulsos, ou sei lá o quê, gente, eles fizeram algo contra a lei, e a lei age aqui fora, e isso é feito de forma pautada numa realidade, não em um programa. O programa mostra aquilo, mostra algo real, por isso que é reality show. Mas a ideia da crítica de ser um show, né, e tanto da gente ignorar, muita gente querer ignorar as problemáticas que tem no programa, ou não querer que essas problemáticas existam ali dentro, também é uma forma da gente olhar de forma crítica. De novo, eu redito o que eu tava falando sobre eu só quero entretenimento. Tudo bem, a gente só quer entretenimento. Tem trocentas formas de ter entretenimento na nossa vida. Seja lendo um livro, seja vendo um filme, que também existe uma narrativa, mas é ficcional no caso. Seja vendo um desenho, uma animação muito foda, ouvindo um CD, ouvindo um álbum, né? Hoje em dia não temos CD, né? Temos, mas assim, galera, escuta aí no próprio Spotify, onde vocês estão ouvindo isso aqui agora. Ou, enfim, se vocês estiverem ouvindo em outros lugares. Mas se vocês estiverem, sabe, tem outras formas de entretenimento, onde não dependem de várias pessoas em uma plateia, apontando o dedo e decidindo
quem tá errado ou quem tá certo baseado na própria narrativa e no próprio gosto pessoal. E dizendo se ela merece ou não viver naquele ambiente. Então, assim, eu não tô de longe querendo colocar peso no que as pessoas falam ou deixam de falar fora do programa sobre as pessoas que estão no programa. Mas é muito importante que a gente que assista, inclusive eu tô essa semana assistindo bastante o programa na Dia TV, o Pra Variar. E um dos integrantes ali, o Luan, que é o host ali principal do programa, um dos principais, né? Ele falou uma coisa que eu acho interessantíssima e que eu acho necessária, inclusive. E eu queria só. Eu vou. Né, eu só não vou colocar aspas aqui no que ele disse, porque eu não vou lembrar exatamente do que ele disse. Eu não anotei isso, porque foi ontem, eu acho. Antes de eu roteirizar isso aqui para vocês. Mas ele disse sobre, tipo assim, gente, todo mundo naquele programa é hipócrita. Todo mundo tem atitudes hipócritas e canceláveis e tem atitudes super criticáveis. O que tá valendo pra mim é quem tem mais carisma. Eu tô escolhendo gostar de quem é carismático, independente do que ela faça de errado. É isso, sabe? Eu tenho a mesmíssima opinião e eu, infelizmente, ouvi isso dele, e várias pessoas ali na roda concordaram e tal, mas normalmente quem comenta, ou quem gosta, ou defende um ou outro ali no programa, defende como se ele fosse um herói e o outro um grande vilão. E isso eu acho muito idiota, sabe? É muito idiota mesmo. Eu vou usar o termo que eu uso no dia a dia com meus amigos falando sobre isso. Eu acho idiotice. Porque todo mundo ali dentro já falou coisas muito ridículas. Em várias edições já aconteceu isso, das pessoas que estão lá dentro dizerem algo muito cancelável ou criminoso, ou que não criminoso, né? Porque já é uma coisa um pouco acima do normal, bem acima, na verdade. É algo que, tipo assim, cara, um preconceito, um comentário ridículo sobre algo muito pessoal, muito íntimo da outra pessoa, que não deveria ser feito em público, porque sim, tem coisas que a gente não deve comentar em público, porque podem ser ofensivas e podem machucar as pessoas. Algo irresponsável, emocionalmente falando. Então, assim, quando você vai ali torcer por alguém naquele programa, você torce porque a pessoa ela é carismática, no fim das contas. Inclusive, eu vou aqui, não é uma questão de torcida, mas o meu apreço, por exemplo, pela Ana Paula, que está no programa e é uma veterana, né? É, é exatamente sobre essa questão do carisma, entendeu? Tá nesse lugar do carisma, que pra mim é um carisma divertido, engraçado, mas que ao mesmo tempo também não é exatamente o tipo de pessoa que talvez eu convivesse bem se eu tivesse dentro do programa, entendeu? Então, assim, são muitas questões que envolvem isso. O que eu queria pautar nesse episódio, né, e eu fiz uma grande introdução aqui tentando pontuar para vocês o como é feita a crítica e o porquê o Big Brother cria essas intrigas, inclusive fora do programa, com relação à manipulação, é dar uma grande volta teórica e conceitual do programa para todos que estão ouvindo, pelo menos isso aqui, não como se eu tivesse, né, fazendo uma grande novidade, mas é assim, gente, a minha forma de dizer sobre isso no meu programa. Que vocês não podem, assim, não ter a noção da hipocrisia que é. Porque é isso, é um programa onde ele quer que você seja hipócrita, entendeu? E é isso, ele quer que você seja hipócrita e você defenda os outros que estão lá dentro de forma muito hipócrita. Então, beleza, defenda, mas defenda entendendo que é uma grande hipocrisia. Porque todas as pessoas que você está defendendo ali são erradas em algum lugar. E são hipócritas, inclusive os favoritos. Porque normalmente os favoritos, todos os anos, são diferentes. Alguns anos, os favoritos, em edições que não tem pessoas muito carismáticas, ou carismáticas o bastante para serem carismáticas todos os programas durante 3 meses, as pessoas escolhem o que é mais carismático, o que tem dancinhas legais,
ou o que é divertido nas festas, ou o que pega mais gente na edição, ou o que escolhe ser distante de todo mundo. E sim, é uma escolha, porque eles estão convivendo com várias pessoas diferentes e é uma escolha você estar naquele programa e você ser uma pessoa antissocial, por exemplo, onde a sua relação interpessoal não é tão boa e você escolhe estar ali, óbvio que você vai ter que se relacionar. Então, você sendo antissocial, você está escolhendo ser a pessoa distante e talvez não querida. Porque você está ali porque você assinou um contrato, você quis viver essa experiência. Então, é uma grande volta no todos que estão tomando decisões no jogo, mesmo que sejam totalmente pessoais e reais de como elas são na vida delas fora daquele programa, fora daquele domo, são pautadas em uma realidade que elas têm noção de que existe. O diferencial são realidades e verdades muito profundas, algumas desconhecidas mesmo sobre si, que estão sendo colocadas em um lugar que é um campo minado, onde você não tem nenhum controle como participante, e tem um grande irmão, no caso, uma grande emissora, grandes marcas, grandes públicos engajados, querendo eliminar pessoas, controlando essas narrativas que são reais, sejam elas conhecidas ou não pelas pessoas que estão vivendo elas ali dentro. Então, seja você ser uma pessoa legal, que gosta de brincar e falar errado com seus amigos em casa, ou seja você estar fazendo isso em uma casa onde tem uma outra pessoa que é doutorando numa área onde ela odeia e é arrogante e quer ficar te corrigindo. Entende? São situações que podem acontecer em um ambiente onde você pode estar sendo super gostado e vivendo um certo alívio, ou você pode estar sendo extremamente odiado por outras pessoas, porque elas odeiam aquele tipo de comportamento. Mas estar ali e viver isso é algo muito óbvio. Todo mundo que vê e conhece o Big Brother e se inscreve no Big Brother passa por um processo onde ela tem noção de como que o Big Brother é, sabe? Que seja pelas dinâmicas de processo de inscrição do Big Brother, que são extremamente secretas, hoje em dia já não são tanto mais, mas que instigam coisas que você vai viver lá dentro depois. E que são pautadas por um livro, inclusive, que muitas pessoas leem para estar no Big Brother, e você vê como essas pessoas normalmente conseguem entender como é sobreviver nesse domo e talvez até dar o efeito rebote de ser as pessoas que tentam controlar a própria emissora, como a Manu Gavassi no Big Brother 20, que assim, muito obrigado, Manu Gavassi, por ter existido no BBB 20 e ter feito aquela puta dinâmica de gênio nas redes sociais, e ao mesmo tempo, Manu Gavassi, por quê? Por que você fez isso? Cara, todo mundo tenta te imitar, entendeu? E assim, gente, funcionou, porque ela fez de uma forma original e ela foi a melhor da edição dela? Não tem melhor, sabe? Não tem melhor, tem um sobrevivente do público, tem um sobrevivente que foi escolhido naquele momento, por aquela situação, por aquele contexto, por aquela final. Então não tem um melhor, tem um campeão ou uma campeã, é isso. Mas tem os que burlam, e esses são os que eu mais gosto de assistir. Tem a Manu Gavassi, ou a própria Ana Clara no BBB 18, que hoje em dia é uma das apresentadoras da emissora, e ela é ótima, porque ela também burlava muito o programa, porque ela gostava de ler, e na época podia levar muitos livros, né? Ficar trocando livros, eu acho, não sei. E ela lia, assim, e ela ficava brincando com as vozes que ficava impedindo ela de fazer coisas que ela não podia fazer por causa... Só que ela ficava usando isso, e são pessoas que têm um conhecimento da base de como que funciona aquele programa, e quando elas entram dentro, elas conseguem distorcer o que a manipulação da própria produção, que é natural, tem que acontecer, deve ser, sabe? Elas conseguem manipular isso, e aí o jogo, para quem está assistindo, fica diferente.
do que a gente vê normalmente nas primeiras e sei lá quantos anos de edição. Eu não acompanhei o Big Brother todas as edições, até porque eu era uma criança quando começou. Mas claro, eu lembro dos Big Brothers, eu vi coisas sobre o Big Brother, vi documentário, vi muita coisa, inclusive para poder fazer esse programa aqui, esse episódio, e dar minha opinião com um pouco mais de profundidade técnica sobre o que é o programa, como ele é feito por trás, fora só ter assistido algumas edições, ou ter visto o programa aqui e ali, ou acompanhar uns pay-per-view aqui e ali também às vezes, mas eu não sou, tipo, o fã tuiteiro que fica o dia inteiro fazendo corte e xingando ninguém. Nunca vou fazer isso, inclusive. Eu tenho preguiça de gente que é assim. Todo mundo tem o direito de ser assim, pode xingar quem quiser, o programa tá lá pra isso, mas eu acho uma puta baboseira, uma perca de tempo ficar fazendo, sabe, perdendo a vida por causa daquelas pessoas que estão ali, porque elas estão ali e elas vão ganhar prêmios, eu não tô nem ganhando nada pra isso, sabe? E também não quero colocar ninguém nessa situação, mas também tô aqui fazendo um programa sobre o. Então, tá vendo? Eu tô aqui dentro. Eu tô dentro do tema do episódio, entendeu? Eu tô aqui sendo hipócrita porque eu tô fazendo um episódio falando sobre isso. E tentando ganhar público, falando de algo que tá hypado, e que tem público, e que tem gente que, se vier aqui a reclamar ou falar bem, vai me engajar. E vai engajar o programa, e vai engajar o programa que fala do programa, que o programa já tá engajado. E um vai engajar no outro, que quis engajar, que engajou. E na verdade, se você que está assistindo achar que eu não estou engajando ou está me julgando por engajar, é porque quer que eu não engaje, sendo que no fundo você sabe que eu vou continuar falando para engajar e me engajar junto. Então o que você quer é que eu continue engajando. E por isso que você está me dando hate nesse momento. Porque na verdade você quer que eu seja o próprio engajamento do programa. E não deixe de falar dele ao invés de continuar falando mal. Mas na verdade eu não falei mal. Então esse comentário que você fez agora, nesses exatos segundos, de nossa, ele tá tão confuso, por que ele tá falando desse jeito? É porque ele é fã de Scooby-Doo e tá imitando a Daphne? Ou é porque ele é muito perturbado e não tem amor próprio pra falar de alguma coisa que não seja o Big Brother? Sei lá. Fala você nos comentários. Deixa você esse like. É... e esse engajamento, obrigado. É assim, pra gente que gosta, tá voltando aqui pra narrativa do programa, pra gente que gosta, tipo, isso é muito visto em outros realities também, sabe? Tipo, a Fazenda faz esse mesmo comparativo do Big Brother. Só que no caso da Fazenda, inclusive a Fazenda também não é brasileiro, né? Tem um programa assim que eu nunca assisti na minha vida. Eu também não vi os Big Brother americano. O que eu sei do Big Brother de fora é uma drag queen que participou de RuPaul's Drag Race, participou de um Big Brother de celebridades da Austrália. Só sei disso. Enfim, o nome dela é Courtney Act. Só isso que eu sei, é o que eu posso dar de informação sobre Big Brother de fora. Mas sobre a Fazenda, eu sei que em inglês ela chama The Farm. Desculpa, mas é porque é só isso, não tem nada demais, né? É literalmente a Fazenda em inglês, foda-se. Uma grande informação, né, pra vocês aí que queriam muito. Nossa, gente, a Fazenda tem fora? Me conta mais. É isso que eu posso contar pra vocês, chama The Farm. E a Fazenda, a diferença é que são feitos com famosos, né? Nas primeiras edições eu realmente acompanhei bastante, porque começou já, eu já era mais velho, eu tinha 14, sei lá. Foi em 2009, e 2009, 2008, eu acho, e começou a Fazenda na Record, e é um programa onde as primeiras edições foram muito famosas, e tinha galera que era famosos mesmo. Não que as pessoas que estão hoje não sejam famosos, mas a proposta do programa é que convidavam pessoas que nem sabiam o que era a Fazenda no começo. Porque não era nada a Fazenda no sentido, não de diminuir o programa, é o segundo reality show mais assistido na Globo. Eu tô fazendo propagandas e me queimando ao mesmo tempo, né? Enfim, as emissoras também não vão assistir isso aqui, não vão ouvir esse episódio. Mas, mas a Fazenda fica na Record, e a Fazenda começou convidando famosos que todo mundo conhecia por problemas ou questões midiáticas, ou mesmo porque eles trabalhavam e tinham reconhecimento na mídia.
Tanto que é muito bom, que as primeiras edições, inclusive, isso aqui eu vou deixar de crítica mesmo, porque eu sei que o pessoal da Fazenda adora ouvir uma crítica, e adora não responder elas, não ouvir nenhuma delas. Mas assim, gente, a Fazenda se construiu diferente do Big Brother porque tem as melhores entradas de participantes de todas as histórias de programas de televisão, sabe? Era porque tinha mais engajamento de marca? Também. Mas tinham, assim, edições e entradas impecáveis da galera entrando em carro, em caminhão, em helicóptero, e sei lá o que mais, barco. Mentira, nunca teve barco. Mas enfim, pessoas entrando e tal. E agora, nas últimas edições, literalmente, eles não têm mais essa preocupação com fazer entradas icônicas. Por quê? Porque, de fato, isso é uma crítica válida, na minha opinião, é um pensamento que eu tenho. Também eu sou uma pessoa que não acompanho tanto redes sociais, e redes sociais são, sim, e isso eu não posso negar, uma outra forma de mídia que também tem pessoas que são famosas, estão ali, trabalham, ganham dinheiro, tanto quanto na televisão, na música, sei lá o quê, e são famosos, eles vivem daquilo, eles são expostos por causa daquilo e tal. Mas, então assim, talvez essas entradas icônicas não sejam tão icônicas mais hoje em dia, não façam dessa forma, porque muitas pessoas que entram nessas edições mais recentes não são conhecidas por todo mundo. Tipo assim, as primeiras edições tinha, sei lá, a Gretchen, que todo mundo conhece a Gretchen, porque ela foi muito estourada na época dos nossos avós, tataravós. Nossa, desculpa, Gretchen. Desculpa, Gretchen. Não, mas assim, desculpa, Gretchen, de verdade, Gretchen, desculpa. Mas a galera, enfim, minha avó, sabe, a galera mais velha mesmo, assim, mais velha que muita gente da nossa geração, milênios, geração Z, alfas, ômegas. Gente, quais são as gerações que existem mais? Inclusive, por favor, comenta aí. As gerações que existem, as que não existem também. Mas pessoas mais. Todo mundo conhecia a Gretchen. Então quando ela entrou, é tipo, porra, a Gretchen. Nossa, o ator que fazia novela das 9 na Record, na Globo. Que teve uma época que sim, a Record fazia novelas tão boas quanto a Globo, a SBT. Então tinha pessoas ali que todo mundo conhecia. Então eles faziam entradas e, nossa, o repórter X que falava mal de todo mundo e entrou na Fazenda. Então, assim, eram pessoas muito conhecidas e era o contrário, era tipo assim, três, quatro mais desconhecidos do grande público entravam na Fazenda para competir, mas eles eram famosos, eram, né, viviam de fama, de mídia, de algo artístico, então eram convidados também. E normalmente, inclusive, criava-se a mesma regra que eu falei do Big Brother, de serem só participantes, sobrevivendo a uma crítica, a uma experiência, e muitos, inclusive, em edições onde tinham muitos muito famosos, ganhava aquela pessoa que era o modelo internacional, que sim, ele era famoso, ele era modelo, vivia disso, mas eu tô dizendo do Daniel Bueno, que ganhou a Fazenda 3, que tinha Nani People, Serginho Malandro, Luísa Gottschalk, uma galera que eram apresentadores de televisão ou comediantes, ou tipo assim, que eram os principais apresentadores, tipo Monique Evans, que eram apresentadores das principais emissoras que existia, tinha uma galera ali, e quem ganhou foi uma pessoa que era um modelo internacional que ninguém conhecia ele na mídia brasileira, porque ele era modelo fora do Brasil, sabe? Então, normalmente não saberiam quem é. Mas o cara ganhou. Por quê? Porque lá dentro ele foi um cara que foi gostado pelo público. Por quê? Porque ele ficou com a menina mais bonita da edição? Porque ele era legal mesmo? Tipo assim, isso não independe, entendeu? Volta para aquele comentário que eu fiz de não é quem é bom, quem é ruim, quem é o melhor. Não, não é isso. É quem foi escolhido pelo público naquele ano, naquele contexto. Então, assim, hoje em dia já são pessoas que são. Muitas são feitas famosas para serem notadas, para estar nesses lugares desses programas. Então, são pessoas que normalmente fazem algo, criam polêmicas, e tá tudo certo. Naquela época também tinha gente que fazia polêmicas para entrar.
mas era diferente. Hoje em dia, tipo assim, é o contrário. Normalmente, tipo, 90, 80% são pessoas que são famosas em nichos muito específicos na internet ou em coisas que não envolvem a televisão, o cinema, a música. Então, pouca gente sabe quem é, porque se sabe, sabe por causa do nicho. E duas, três são aqueles nomes que todo mundo fala: meu Deus, essa pessoa foi convidada para Fazenda e entrou. Tal qual o Big Brother tem os famosos que são convidados desde 2020. Mas que não é o plot principal do programa, não é o que chama atenção mais hoje em dia. Então, assim, tipo, a última edição da Fazenda, inclusive, foi muito bem. E quem ganhou foi uma pessoa que já era conhecida por todo mundo, que era o Dudu Camargo, que foi um repórter mirim no SBT. E que ficou famoso por isso, porque era um bom repórter, que parecia um adultinho andando ali, e teve um monte de outras polêmicas depois. Mas de fato ele era famoso e começou a ser famoso porque ele era repórter e era apresentador. Não foi porque ele fez a polêmica para entrar no programa, porque ele já era conhecido. Ou a própria Gabi Spanik, que é a atriz que fez a Usurpadora. Então, tipo assim, a mulher é muito famosa. Para não dizer que a pessoa, eu acho que de fato é a pessoa mais famosa, que é conhecida do qualquer público, tipo, todo mundo sabe quem que essa mulher é, e ela entrou e foi expulsa porque ela deu um tapa na cara de outra pessoa. Foi de uma forma agressiva por si só? Não, ela tentou burlar o programa. Mas eu acho que pela falta de compreensão dela das próprias regras, ela achou que isso causaria uma outra coisa e, enfim, só levou à expulsão dela. Mas é isso, assim, tem vários tipos de programa, tem vários tipos de produção audiovisual, de reality shows que tem essa vertente. E essa importância da gente conseguir fazer essas diferenciações, né? Já tem outros reality shows que também são de confinamento, mas que não é da mesma forma, né? Como o de Férias com Ex, que é confinamento, mas é gravado, mostra muito pouco. O que mostra é o que é para ser mostrado. Tipo, o programa é feito para mostrar a gente transando, beijando na boca, briga de ex-namorado, porque só tem ex-namorado um com o outro. Eu não entendo a cabeça da galera que entra nesse programa, assim, de verdade. Maravilhosos. Acompanhei as primeiras edições. Acompanhei. Se você pensa diferente, não gosta de Férias com Ex, eu respeito a sua opinião, mas eu acho a opinião burra. Eu acho que só quem assistiu vai entender o que eu disse. Talvez acham que eu tô sendo ofensivo de graça. Pode ser, mas quem vai saber, né? E é isso. E assim, essa edição, por exemplo, é um programa que, cara, a galera sai do mar como grandes oferendas, gostosas e batendo cabelo e tudo, ou com músicas e dançam e bebem. E é isso, eles estão ali para isso e para serem julgados por isso. É um programa mais reduzidamente exposto? Sim e não, né? Tipo, expõe coisas muito íntimas, mas ao mesmo tempo é muito editado só para aquilo. Então, aí é confinamento, mas não tem votação, não tem um prêmio para quem ganha, só tem cachê para quem participa e tal. Ou outros programas, como o próprio Solitários do SBT, que eu acho que pouca gente lembra, mas eu adoro. Inclusive, eu acho que é o único que eu participaria. Eu vou aqui dar meus, meu palpite, né, sobre isso, que é, assim, participarei de um reality show? Dos Solitários, sim, dos outros não. Mas dos Solitários eu participaria, gente. É muito legal. Era um programa onde você ficava confinado, só que era por 20 dias. Inicialmente era apresentado pela Eliana. Não, não era pela Eliana. Era apresentado por um robô. Era isso mesmo. Um robô do SBT que confinava pessoas em cabines e aí elas valia um prêmio, né? Não era um prêmio tão alto, mas valia um prêmio. E elas tinham que cumprir desafios todos os dias, até porque eram menos dias, porque eram desafios de ficar sem comida, é tipo um quarto branco, só que mais legal. E o programa era todo sobre isso. Então, era muito divertido de assistir, era uma sobrevivência, tinha a mesma dinâmica de vigia, de eliminação e tal, mas a eliminação era por sobrevivência mesmo, tal qual o quarto branco do Big Brother, uma prova de resistência. Então, assim. E também temos, sei lá, a animação A Ilha do Desafio, que é maravilhosa e que eu adorava assistir quando era criança, que é um bando de jovens numa ilha, tipo.
No Limite ou The Survivor fora do Brasil, e eles fazem uma crítica, uma piada, uma série animada mesmo sobre isso, de pessoas no reality show, com vários estereótipos, e as edições da Ilha do Desafio são muito divertidas de assistir, inclusive para quem gosta do assunto e tá aqui até agora me ouvindo falar um monte de coisas sobre isso, assistam a Ilha do Desafio, caso vocês não conheçam, vai valer a pena. Tenho certeza disso. Assim, pro que você torce é o que você quer na vida real. Tipo assim, o que mais você critica como os bonzinhos, ou o que vocês buscam, tipo, bom convívio, é o que você quer no seu dia a dia. Vocês que, por verem pessoas assinarem contratos, escolhem colocar as mesmas no lugar de apedrejamento. Tipo assim, literalmente, não seria esse o mesmo olhar que o grande irmão ou a capital tem de seus tributos em algo ficcional, sabe? Fazer esse jogo com peso, mas uma boa medida de humor e sem armar guerra, pode ser o segredo que fará a veterana Ana Paula Renault, por exemplo, ou como muitos gostam de chamar ela, tipo, Ana Paula Fiesta, Ana Paula sei lá o quê. O povo adora. Gente, sério, muito bom o povo mudando o nome das marcas de carro ou dos carros em si pra Ana Paula. A Ana Paula ela é muito carismática, né? Eu tô aqui falando assim, eu tô babando um pouco de ovo dela, estou sendo hipócrita, como estou comentando aqui, mas eu super acho ela chata em vários momentos também, e ela sabe disso, inclusive, ela fala também que ela tá sendo meio sem noção, mas ela tá sendo minimamente concisa no que ela tá fazendo lá dentro. Foi expulsa quando participou a primeira vez, então assim, sabe, existe uma noção ali do peso de que não é uma pessoa perfeita, e quem acha também, ai, vai, sabe, vai ler 1984, que nem eu, que não li, e tô aqui sendo hipócrita, falando do livro, e mesmo sem ter lido ele, mas sabendo sobre o que ele é, porque é literalmente o que a gente assiste na televisão aberta todo dia de noite, vai fazer isso, mas assim, ela pode vencer os 5 milhões de reais com isso que eu tô comentando com vocês, sabe? A gente tá aqui vendo o programa, criticando e querendo apedrejar e pôr pessoas no lugar de pessoas ruins por estarem fazendo coisas que a gente não queria que fossem feitas na nossa vida, entendeu? Ou o contrário, tipo, enaltecendo pessoas que fazem coisas que normalmente na nossa vida, no dia a dia, a gente odiaria que fizessem, ou que falassem pra gente, ou que trocassem com a gente. Então, assim, de fato, é, esse olhar do grande irmão da capital, né, nós, para eles lá dentro, de qualquer um deles, de qualquer programa, é um olhar hipócrita por isso, entende? Nós estamos sendo o que a gente critica como sociedade de manipulação, de política, de governo, e é sobre isso que esse episódio está falando. É sobre o quão a gente critica e o quanto a gente, inclusive, exclui pessoas desses programas, sejamos nós, pessoas que estamos buscando pautas progressistas e críticas e narrativas de vida, olhando mais pro bem mesmo, pro bem de convívio geral da sociedade, de respeito, de menos preconceito, ou as pessoas que já olham com esse olhar de ódio e de preconceito e também estão fazendo críticas pesadas pro lado contrário. Tá todo mundo pesando e querendo, inclusive, e querendo engajar o que nós não queríamos estar vivendo no nosso dia a dia, na nossa vida, que é briga, é gente gritando e xingando um ao outro e fudendo a vida um do outro dentro de uma edição, dentro da vida, para fazer qualquer coisa por um prêmio de sei lá quantos milhões de reais, ou no dia a dia por um salário, por um emprego melhor que o seu oponente, que não é seu oponente, que enfim, é isso, a crítica é essa, o olhar é esse. Nós e assim, eu tô fazendo esse comentário aqui já num apanhado final do episódio,
para dizer que, por exemplo, muitas pessoas fazem algo que eu acho engraçado. E eu dou muita risada, porque, no fundo, eu não seria contra uma edição Paz e Amor. No fundo, quando eu olho, nossa, tem edições, uma edição, poderia existir uma edição 100% Paz e Amor? Acho que não, é impossível, a vida não é assim. Então eu entendo a crítica também. Mas, não é meio que assim que a gente queria conseguir conviver com as pessoas? Onde numa troca e no dia a dia com pessoas completamente diferentes de nós, a gente fosse respeitado pelas nossas individualidades, pelas nossas diferenças, pelas nossas ações, pela forma que a gente se comporta ou pelos pensamentos que divergem uns dos outros. E é literalmente essas pessoas que tentam burlar o programa nesse sentido, diferente da Manu, que fez uma conexão de mídia, ou a Boca Rosa, a Bianca Andrade, que também fez isso só que com a marca dela, ou pessoas, sei lá, vou usar aqui a Ana Paula, que está fazendo vídeos como se ela tivesse burlando a produção do programa, de uma forma original, e a Milena também que faz isso, então assim, enfim, não importa, mas qual foi a forma de burlar e tentar ter uma visibilidade dentro dessas edições. Mas, normalmente, quando a gente olha para essa pessoa que seria a pessoa perfeita para conviver, porque eu não vou acreditar em ninguém que falar para mim assim, ah, não, eu gosto de brigar, eu gosto de ter meu amigo ali me criticando, metendo o dedo na minha cara, falando que o que eu gosto é ridículo, ou criticando, me xingando todo dia, ou mandando eu parar de sentir o que eu sinto, ou não me ouvindo, ou não tendo um diálogo comigo, tipo assim, sabe? Se alguém quer isso, normalmente ela quer algo muito nocivo para o outro e para si próprio, que é uma convivência ruim, uma convivência que não tem desenvolvimento ou que não faça bem para você mentalmente, para o seu dia a dia, para a sua vida, para a sua troca de convivência, de crescimento como pessoa, de paz interior, de saúde mesmo, mental, física, não importa. Então, é bom a gente olhar para isso também, porque se você não quer dar o prêmio ou não quer ver na televisão pessoas diferentes se dando bem e se respeitando, e mesmo assim sendo competitivas, como nos esportes existe isso, para chegar e ganhar um prêmio e não ser o melhor ou o pior, e sim ser o mais resistente de forma divergente, seja por sorte ou por resistência física, né? E ter essa possibilidade de ganhar de várias formas possíveis, favorecendo qualquer tipo de pessoa, corpo, ou chance, ou resistência, ou tipo de inteligência e tal. Se você não quer ver isso na televisão, talvez não seja o que você também não esteja favorecendo ou lutando para ver na sua vida real. Porque se você continua mantendo ou alimentando a pauta de que é isso que você quer para o seu entretenimento, no momento que você quer paz de todo o sofrimento de manipulação política e governamental e que fode nossa vida no dia a dia, e você quer ver outras pessoas sendo fodidas e não tentando mostrar o contrário para a sociedade, você só não está alimentando um ciclo de merda que todo mundo está vivendo e não entendendo o que 1984 ou A Revolução dos Bichos, que foi um livro que eu li, então isso não é hipocrisia, ou o Big Brother, ou qualquer outro programa que faça isso como crítica, ou tenha ali também um fundo de crítica, tá tentando mostrar para você que daria para ser diferente, talvez dando prêmios para as pessoas que são boas, tipo pessoas que fizeram coisas legais, ou que não fingiram ser o que elas não são aqui fora depois que elas saíram do programa, como muitas pessoas criticaram, e eu não tô nem defendendo ela, porque de fato eu nem assisti tanto assim o programa, mas depois de muito tempo, eu segui muito ela nas redes sociais, e num período muito ruim para a nossa vida no Brasil, com as enchentes que tiveram no Sul, ou ainda os resquícios da pandemia,
Mas como as campeãs dos prêmios, a Amanda Meirelles ou a própria Thelma, que ganhou o BBB 20, e que são médicas e que lutaram e foram atrás de causas, e mesmo assim nos programas elas eram cotadas e olhadas como plantas sem graça que não deveriam ganhar por muitos períodos. Óbvio que quando ganharam, ganharam porque queriam, tinha um público, tinha alguém torcendo, tinha um contexto. E ou mesmo o Thiago Bravanel ou outras pessoas ali do BBB 19, que foi um BBB bem polêmico, mas que tiveram muitas pessoas que tentaram ser paz e amor lá dentro, como a Gabi ou o Rodrigo, que queriam manter a paz, que queriam ter diálogo com as pessoas que eram preconceituosas, que queriam resolver o problema e não ter um embate que fosse criar mais e mais problemas na vida deles, que sim, iria refletir aqui fora e refletiu. Olhar para essas pessoas que estão tentando mostrar numa experiência audiovisual de crítica social, tentando fazer algo bom, não é meio que dar um cadinho de ficha para que isso continue, para que continue sendo problemático, várias outras coisas que a gente vive? Enfim, é o meu pensamento. Existe uma crítica aí, existe muitos fundamentos, existe muita opinião solta e baboseira e farofa no meio de tudo isso. Mas eu quero que vocês, que, como no último episódio, se chegaram até aqui, se me ouviram por tanto tempo, seja no seu caminho do trabalho, seja no seu trabalho, se você está ouvindo isso, você enganou seu chefe. Ou você é o chefe também, então eu não vou brigar com você também, o problema é seu, você está pagando os outros. Ou se você está trabalhando de casa, na faculdade, sei lá, não importa o que você está fazendo agora, comenta aí, tá? Pra gente saber, pra gente, né? Eu e a minha grande produção Divertidamente, que trabalha comigo, que você chegou até aqui e você vai ter que comentar. Bom dia, amiguinho. Boa tarde, amiguinho. Boa noite, amiguinho. E a família, como vai? Vai. Hey! E põe o rei não precisa, mas se mandar um bom dia, amiguinho, ou boa tarde, amiguinho, porque eu falei todos, porque, né, você vai comentar o do horário que você estiver ouvindo isso, pelo amor que você tem ao tempo que você vai digitar essa música muito tranquila e que a Sarah, infelizmente, fez a gente ficar com ela grudada na cabeça, que claramente nem ela queria estar cantando essa música toda hora, mas... Mas assim, como última recomendação, digita isso para saber que você ouviu até aqui e, por favor, vai ouvir, eu não sei qual canal que é, gente, é do Rouhani. Enfim, tem alguém que faz paródia, tipo do The Girls in the House, mas eu não sei se é a mesma pessoa, eu não vou lembrar agora, mas que ele fez uma paródia, tipo, das primeiras 2 semanas do Big Brother 26, e aí tem um momento que a Sarah entra na academia com o Capetinha. Aí ela, bom dia, Capetinha, como vai, Capetinha? A família, como vai? Eu falo isso sozinho às vezes. Porque eu sou fã do Mundo Sombrio de Sabrina. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, tchau, até a próxima, se houver uma.